Fala concurseiro, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Doutor Concursos. Tudo bem? Como vocês estão? Olha, eu agradeço já desde mão a colaboração de vocês, a participação de todos vocês nos nossos vídeos. Então, já pedindo, já aproveitando, começando esse vídeo, pedindo para você nos ajudar a incentivar esse material e a concluir esse nosso projeto, assim, dar mais prosseguimento ao nosso projeto de levar conhecimento a você que está estudando para os concursos, tá? Então deixa o like, é muito importante para nós. Divulga esse material, transforma esse material em relevante. Se você está procurando concursos, conteúdo para concurso, de atualidades, ou quer seguir uma carreira aí pública, inclusive nós tivemos excelentes notícias na semana que passou, vários editais abertos aí na Polícia em São Paulo, na Polícia Civil, investigador, escrivão, delegado. Isso é importante, esse movimento aí de você querer essa tua independência ou é, estudar para os concursos e conseguir uma vaga melhor na sua área profissional. Então, os melhores cargos, as melhores oportunidades são na carreira pública. E para isso você precisa estudar. Então, esse conteúdo é feito muito voltado nisso, de coração, aqui na Doutor Concurso. Esse cursinho maravilhoso que prepara você para a sua vaga, tá? Então se inscreva no canal e deixa nos comentários pra gente aí, algumas pessoas pedindo pra gente fazer uma aula de resolução de questões. Tô pensando sim, pessoal, em fazer uma aula de resolução de questões sim. Talvez vai ficar um pouco mais extensa. Eu não sei se vocês topariam uma aula aí de quase meia hora, quase 40 minutos de resolução de questão. Mas eu acho importante preparar esse material em algum momento para vocês. Essa semana, então, como eu vou fazer, sempre faço, né, um âmbito nacional, âmbitos nacionais, âmbito internacional. Não tem como a gente não avançar e não falar da guerra da Ucrânia. Mas antes, eu queria atentar para uma informação de âmbito nacional que eu achei muito importante e que isso vai ter reflexos futuros, tá? Nos concursos e que vai cair em algum momento para você responder, que é a legalização, em tese, por enquanto, no Congresso aprovada, o Senado vai analisar e depois ainda tem a sanção presidencial. Mas é a legalização dos jogos de azar no Brasil. Veja, é um projeto de lei que estava tramitando no Congresso desde 1991, que modifica uma lei de 1946. Ou seja, com esse avanço agora, essa votação, que foi uma votação apertada, tá? Acho que 246 votos a 200 e poucos, há muita discussão, é um ponto muito polêmico entre os deputados. Vai haver mais discussões, inclusive, no Senado. Se o texto for modificado ou não for votado, ele volta para o Congresso, tá? Volta para a Câmara dos Deputados, mas vamos imaginar que ele avance no Senado. Esse projeto vai para a sanção do presidente. O presidente já disse que não vai sancionar, porém aí o voto, a sanção dele volta e nós temos percebido aí na última semana, pelas declarações dos parlamentares sobre esse projeto na semana passada, dão a entender que em algum momento ele vai ser posto em prática ou pelo menos avançar nas discussões em nível territorial. O que acontece? É a legalização de jogos de azar, cassinos, bingos, né? Jogos eletrônicos em geral. As justificativas para o projeto é que esses jogos já existem e o governo não arrecada nada. Com o projeto do jeito que está, com a lei aprovada do jeito que está, cria-se uma alíquota, cria-se um imposto específico para isso, 17% do faturamento líquido dos cassinos e das empresas que vão promover a abertura desse tipo de jogo em território nacional. E ainda tem uma outra questão, especificamente nas premiações acima de 10 mil reais, há também uma tributação de 20%. Esses projetos, essas coisas todas, né, dentro desse pacote do texto que foi aprovado, geram muita discussão claro, vão ainda abrir muita margem para questões, por exemplo, de concursos que vocês provavelmente se depararão aí no futuro, tá? Porque, veja, os jogos de azar no Brasil já são indiretamente proibidos há muito tempo. Eles ainda existem, claro, mas com essa aprovação, os cassinos, por exemplo, ficariam restritos a resorts ou grandes hotéis. Teriam que estar atrelados também a atividades culturais, a empresas somente sediadas em território nacional, mas que podem receber capital estrangeiro, desde que hajam empresas sediadas no Brasil. Tem também algumas outras válvulas de escape lá que fazem com que haja um sistema para aquelas pessoas que são jogadores compulsivos.
Abriria também uma outra discussão, a quantidade de cassinos e de jogos permitidos. No estado de São Paulo seriam 3 pela quantidade demográfica, né? Rio de Janeiro 2 e cada um em um estado. Depois, né, os estados poderiam ter um somente. Mas claro que as discussões são muito mais amplas. E existe sim alguns fatores. A bancada religiosa vai votar contra, já se manifestou contra. A questão dessa verba internacional, desses conglomerados internacionais que poderiam vir para cá e explorar, né, os jogos de azar no Brasil. Há algum tempo, os bingos, as empresas que sediam, que fazem os bingos, estão pleiteando uma mudança na legislação. Os bingos, houve um tempo no Brasil em que os bingos estiveram liberados, entre o final dos anos 90 e até começo dos anos 2000. Enfim, é uma vasta gama de assuntos que podem estar correlacionados aí com projetos de lei que vão vir, mas esse especificamente que foi aprovado no Congresso e que vai agora para o Senado, depois para a sanção presidencial. Eu achei um tema muito interessante porque foi no meio, foi justamente saiu na quarta-feira, no meio das informações sobre a guerra da Ucrânia, e que isso meio que em âmbito nacional passou batido, mas eu acho importante trazer para vocês e englobar essa informação aqui, porque isso é algo sério e que vai acabar caindo nos concursos aí, você vai acabar se deparando com questões voltadas nesse tipo. A posição, por exemplo, das questões religiosas ou os benefícios que isso pode trazer para o Brasil em termos de arrecadação, ou, obviamente também as questões relacionadas à lavagem de dinheiro ou até mesmo dos problemas de criminalidade que estariam envolvidos nisso, enfim, há uma série de aspectos que tem que ser levados em consideração e que você precisa estar preparado para responder. Isso em âmbito nacional eu achei muito interessante, porque aí o noticiário internacional veio e foi, assim, coberto das informações relacionadas à guerra da Ucrânia. E ninguém em sã consciência nesse planeta pode dizer e alegar alienação, não saber o que está acontecendo. Como eu tinha dito, inclusive, no vídeo da semana passada, até nem deixei, nem quis falar especificamente, na semana passada, no vídeo anterior eu tinha falado, mas o da semana passada eu quis deixar em suspensão, porque logo na segunda-feira o Vladimir Putin faz o gesto de reconhecer que algumas regiões da Ucrânia estavam independentes, ou seja, ele se autoriza então o fato de entrar nessas áreas do território ucraniano que fazem fronteira, foi especificamente Donbas e Luhansk, que fazem fronteira com a União Soviética, ele faz com a Rússia, e que fazem fronteira, ele faz alguns movimentos e na quarta-feira ele empreende o ataque. Eu também falei aqui no vídeo da semana retrasada para vocês que as informações eram de que ele poderia armar algum tipo de ação militar ao final dos Jogos de Inverno. Os Jogos de Inverno terminam no final de semana passado, terminaram no sábado retrasado. E aí, na quarta-feira, há o avanço das tropas russas. Bom, todo o cenário que se desenvolveu de quarta até agora, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é um momento de muita tensão e principalmente de combates assim, muito massacrantes. A diferença de poderio militar é muito grande. E, obviamente, os conflitos, esse conflito e as consequências dele vão cair para as perguntas que vocês vão prestar de atualidades aí, que vocês vão responder. É um fato que invariavelmente vai estar aí nas pautas dos concursos, tá? Principalmente alguns aspectos que eu vou chamar a atenção aqui. De agora para diante eu vou fazer um apanhado do que está acontecendo e explicar para vocês alguns pontos chaves que aí ficaram no ar durante essa semana. A primeira situação é o seguinte: os motivos que estão levando a esse conflito militar entre Ucrânia e Rússia. Lembrando que durante todos esses últimos dias nós tivemos essas informações e a ONU, inclusive, anunciou aí que mais de 300 mil pessoas já tinham saído de suas casas. Hoje já se sabe que quase 5 milhões de pessoas devem se deslocar por dentro do país. As imagens que circularam na internet logo na quinta-feira, essas imagens são muito chocantes, dos bombardeios, dos ataques russos dentro do território ucraniano, até chegar à própria capital Kiev, que foi bombardeada e que é a sede do governo ucraniano. A Rússia já está movimentando essas tropas já faz bastante tempo, desde outubro pelo menos de 2021. Essas movimentações se intensificaram, mas não só antes, não só a partir daí, muito antes as movimentações nas fronteiras já estavam acontecendo, tá? A Ucrânia, por sua vez, os movimentos separatistas também estavam se equipando. Tudo levava a crer que haveria um conflito em algum momento.
A população foge, então automaticamente tenta ir contrário ao local onde está a guerra, mas o exército russo, em menos de 24 horas, já estava em território, atacando em 3 frentes, né, por terra, ar e mar. Fez um ataque pelo sul, na região da Crimeia, fez um ataque pelo norte, na região da Belarus, que é um país hoje que está do lado da Rússia, e entrou pela questão do leste ali, invadindo em direção ao oeste, na verdade, na fronteira que faz entre a Rússia e esses territórios que foram declarados territórios independentes pela própria Rússia no começo da semana passada. Mas, de uma forma geral, quais são os principais motivos do Putin? O Putin alega que está acontecendo um genocídio à população russa que pertence, que mora ali. Sem dados, sem números, sem nenhum tipo de comprovação, ele diz que essas populações estão sendo mortas sistematicamente. Ele alega isso com base nos relatos dos separatistas, ou seja, grupos paramilitares ou até mesmo grupos milicianos que querem se anexar à Rússia e que não querem que a Ucrânia se aproxime da OTAN, que tem um comportamento mais alinhado com a Europa, com os países que pertencem ao eixo europeu. E aí eu vou citar a OTAN, daqui a pouco eu vou falar sobre a OTAN especificamente, mas ele está alegando, o Putin alega essa questão de que está havendo um genocídio, diz que o governo é um governo quase nazista, entre outras afirmações que não se comprovam quando os analistas internacionais observam o cenário de cima, né? Ele também aí já vem uma outra questão. Ele alega que geograficamente a aproximação da Ucrânia com a OTAN representa um risco a Moscou. Ele teria, inclusive, dado algumas informações no final do ano passado, num evento público, em que ele faz a seguinte questão: qual seria a sensação que os americanos teriam se eles promovessem a colocação de armas nas fronteiras do Canadá e no México? Que é a sensação que ele tem. Que então a OTAN está se aproximando lentamente da Rússia, equipando as fronteiras e eventualmente podem representar uma ameaça à própria União Soviética. Eu me confundo sempre, a própria Rússia. União Soviética é uma outra coisa, desculpem. Mas ele também tem uma visão em relação à extinção da União Soviética muito revisionista. O Putin se diz um ultranacionalista e uma pessoa que tem uma origem na raiz soviética, na raiz da antiga União Soviética. Ele era agente da KGB. Então, de uma maneira geral, ele estaria querendo fazer uma nova reconstituição do que foi a União Soviética entre o final do século XIX e até o final do século XX, né? Ele, por sua vez, alega que a Ucrânia pertence territorialmente, culturalmente à Rússia, né? E que por estar muito próximo ali, é um território muito grande, vou mostrar para vocês agora no mapa, por exemplo, para vocês terem uma noção. Esse mapa do G1 que é importantíssimo. A gente tem no primeiro plano, veja, em cima, nós temos um mapa geral da posição, do tamanho territorial da Rússia, da Ucrânia, vocês podem perceber, e o resto da Europa. Quer dizer, vejam, a Ucrânia é um país muito grande. Grande parte ali da Europa quase cabe dentro dele. E nas regiões mais próximas, esse mapa de baixo, vocês podem perceber as fronteiras, como que as fronteiras estão ali sendo delimitadas. Então ele percebe, ele defende que a Ucrânia é um território que serviria quase que de defesa, ou um território que colocaria uma certa distância dele em relação à OTAN, mesmo que a OTAN já tenha países como Letônia, Estônia, Lituânia, a própria Polônia, a Eslováquia, que já fazem parte da OTAN, que já estão dentro da organização do Tratado Atlântico Norte. Então ele alega que a Ucrânia, fazendo parte deste grupo da OTAN, que lembrando, historicamente, tem uma fundamentação, tem uma criação e que vai atrás, inclusive, das origens da expansão territorial russa, ou seja, foi uma entidade criada para conter um pouco o avanço da antiga União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, ele não reconhece a OTAN e principalmente afirma que há uma organização para tentar derrubar Moscou, para tentar derrubar a Rússia. Bom, quem são os personagens? O Vladimir Putin é hoje o mandatário maior da Rússia. Ele foi presidente por um determinado tempo e só em 2012 em que ele é substituído, ele tem uma mudança, porque a Constituição russa não permitia mais reeleições, ele fica 4 anos, mas como primeiro-ministro,
e depois volta a partir de 2014, 2012 e está se reelegendo até então e agora aprovou em 2021 uma alteração na Constituição que ele pode ficar até 2036. Vai possibilitar que ele fique até 2036 à frente do governo russo. É uma pessoa, de uma maneira geral, muito complexa de se entender, é um personagem muito complexo dentro desse cenário geopolítico mundial. Um ex-agente da KGB que teve pouca expressividade na questão política, mas que assume a presidência em 99 por vários contextos políticos. Ele vem numa espécie de sucessão do antigo Boris Yeltsin, mas depois renega a presença do Boris Yeltsin e começa a trilhar um caminho que nos últimos 20 anos faz com que ele tenha uma certa proeminência dentro do país. Do outro lado, o presidente ucraniano, o Zelensky, o Volodymyr Zelensky, era um comediante, era um ator que se vê numa situação ali ligada a um canal de televisão, cria um programa de televisão de muito sucesso chamado Servo do Povo. Nesse programa de televisão ele simula, ele faz um papel de um professor que faz um discurso uma vez em relação à corrupção, aquilo viraliza na internet e ele é lançado à presidência e ganha a eleição. A ficção torna-se realidade em 2018, quando ele se lança candidato e ele ganha a eleição, com 73% inclusive das intenções de voto. Só que ele era uma pessoa que não tinha prática política, né? E mesmo assim faz um governo ainda, né, inicial. Ele é um governo democrático, ele ganha democraticamente, mas não tem tantas ligações como os governos anteriores tinham com a própria Rússia, mesmo que as ligações culturais sejam muito fortes. Ele se aproxima mais da União Europeia e começa a sinalizar, a própria OTAN sinaliza para ele que ele poderia integrar a OTAN, contrariamente aos interesses da própria Rússia e do próprio Vladimir Putin. E aí vem essa questão do poderio militar, né, das diferenças de poderio militar dos dois países. É algo assim chocante você analisar a quantidade de força militarista que os russos apresentam, e isso em grande parte se deve aos últimos 20 anos em que o Putin está à frente do governo, mesmo com todas as denúncias, mesmo com todas as situações extremamente obscuras que fazem com que ele se perpetue, que ele vá ficando no governo russo. Há uma posição geográfica estratégica da Ucrânia naquele ponto em que ela se coloca dentro do cenário também muito aproximada da OTAN e não respondendo aos interesses da União Soviética, da Rússia, mas de uma maneira geral abrindo a possibilidade para que grupos separatistas optem por ficar do lado da Rússia, mesmo sendo armados pelos grupos russos e enfrentando movimentos contrários do outro lado, nacionalistas ucranianos. O próprio Zelensky esteve em zonas de guerra recentemente, até no ano passado, combatendo esses separatistas dessas regiões, de Donetsk e Luhansk. Então, de uma maneira geral, são conflitos que já estão vindo já faz algum tempo, desde 2014, com a anexação da Crimeia, que os russos anexaram a Crimeia em 2014. Essas diferenças de poderio militar são muito grandes. A Rússia aparenta ter quase 1 milhão de soldados, enquanto a Ucrânia tem 200. As diferenças, até mesmo de estrutura militar, tanques, mísseis. A Rússia é a segunda maior superpotência do mundo em relação a estrutura, ao teatro militar que ela pode promover. Então a Ucrânia não vai ter condições. A Ucrânia foi desarmada em 94 também com as ogivas nucleares, porque ela tinha um equipamento nuclear muito grande que pertencia antigamente à própria Rússia. Então, de uma maneira geral, isso tem criado alguns tipos de animosidade com o passar do tempo, lembrando que os estados, né, estrangeiros apoiam a Ucrânia nessa situação e os interesses são vários aí. Não dá para a gente cravar especificamente que há sim um plano para invadir a Rússia. Acho muito difícil isso acontecer. Mas há a questão financeira, a questão de grana envolvida na história. Bom, a OTAN nessa história é uma organização que existe desde 1949, criada pelos Estados Unidos, para evitar grandes confrontos e principalmente para criar uma espécie de barreira em relação à expansão do bloco comunista, no caso, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Só que as regras da OTAN fazem com que você não tenha nenhum tipo de adesão que não seja voluntária, ou seja, eles abrem a possibilidade para os países ingressarem. E quando os países ingressam, eles têm que saber que eles estão ali para a área de defesa e não para ataque. A Rússia, por sua vez,
não aceita isso. Ela não reconhece a OTAN e tenta a todo custo, o tempo todo, desestabilizar a situação ali, porque ela entende que é um grupo de pessoas contra ela própria, né? Os países que estão envolvidos, que fazem parte da OTAN, envolveram-se no conflito até agora? Não e nem vão. Dificilmente os americanos ou ingleses, franceses vão se dedicar diretamente ou vão enviar tropas. Isso não vai acontecer, principalmente os americanos. Os alemães, por sua vez, têm dito que vão fazer reforços militaristas na própria Ucrânia, o que tem acontecido. Envio de equipamentos, mísseis, armas para armar a própria Ucrânia, assim como os próprios russos fizeram na guerra da Síria, por exemplo. Mas, de uma maneira geral, a União Europeia disse que está muito preocupada com isso, porque desde a Segunda Guerra Mundial não há um movimento dessa escala, nessa caminhada, nessa escala de violência. E aí você pode se perguntar, e o Brasil nessa história? Como é que é o nosso posicionamento? Bom, durante a semana passada, o clima foi esquentando até o momento em que aconteceram os combates. Na semana retrasada, o presidente tinha feito uma visita diplomática à União Soviética, à Rússia. Eu falo sempre, eu me confundo, me desculpe, é muita informação, eu vou me confundindo. O presidente tinha feito uma visita, faz uma espécie de gesto ali ao Putin, não declara especificamente, como ele nunca fez, isso é fato. Ele nunca declarou com todas as letras estar a favor do Putin. Ele diz somente que as independências, que os países têm que resolver os seus problemas e que o Brasil tem que adotar um ponto de uma postura de neutralidade. O vice-presidente Hamilton Mourão, na semana passada também, logo depois das primeiras informações de ataque, foi interpelado, disse exatamente que não concorda, que o Brasil não concorda com a invasão, mas ele foi desautorizado pelo presidente. Já o Ministério das Relações Exteriores, no caso do Itamaraty, já tomou uma posição de não querer mais suspender as atividades hostis entre os países. Só que isso, de uma maneira geral, faz com que o Brasil fique com a imagem lá fora de isentão, vamos colocar a palavra, o que não é bem que isto, porque nós temos muitas relações, sim, comerciais com a Rússia, temos, mas temos com a Rússia, temos com os Estados Unidos, temos com a Europa como um todo. Então, de uma maneira geral, a União Europeia e os americanos pensam que nós temos que ficar do lado deles. É esse posicionamento. Para a nossa economia diretamente, vai haver impacto? Provavelmente vai. Novamente, nós teremos problemas com combustível, porque a Rússia responde a 11% de toda a exploração petrolífera do planeta, e isso vai elevar os preços, porque agora eles vão ficar concentrando os combustíveis lá no território russo. Mas, especificamente, no nosso caso aqui, o que vai sofrer vai ser o agronegócio. As commodities devem sofrer uma alteração de preço, porque grande parte dos fertilizantes que o Brasil usa são importados da Rússia. Nós vamos ter problema também com as produções de grão, principalmente soja e trigo, trigo e derivados, né? Porque eles também são produtores disso. Então, de uma maneira geral, nós vamos ter alguns aumentos, sim. Nós estamos aí num processo de recuperação de economia, vamos sofrer. Essa guerra vai, de uma maneira geral, desestabilizar os comércios de todo o planeta, de todo o mundo, porque as condições da guerra são muito grandes e são muito devastadoras. Então, todas essas informações que eu estou dizendo para vocês, o impacto na economia, no final de semana, os europeus já anunciaram que a Rússia vai sofrer sanções na questão do SWIFT, que é um sistema de pagamento dos bancos, suspendeu os bancos, inclusive, que mantinham relações com instituições europeias. Estão tentando estrangular financeiramente a Rússia para ver se ela para com as hostilidades. A Rússia, por sua vez, já também percebeu algum movimento que vai lhe prejudicar, porque já pediu para conversar com a Ucrânia aceitou, e até o momento que eu estou gravando esse vídeo, está acontecendo uma reunião em Belarus com os representantes da Rússia com os representantes da Ucrânia, para discutirem os termos aí de um cessar-fogo. Então, de uma maneira geral, nós estamos diante de um cenário histórico, um cenário mundial, que vai nos atingir de um jeito ou de outro, tá? Espero que vocês tenham gostado. É muita informação, tentaram concentrar aqui em pouco tempo, mas é algo que a gente tem que ficar prestando atenção e que eu tenho que dizer minimamente para vocês assim as estruturas básicas do que está acontecendo no mundo. Não deixem de continuar se informando e eu vou trazendo informações toda semana para vocês aqui. Mas é uma situação ruim em escala global que precisa ser analisada sob a ótica dos concursos que vocês irão prestar, tá bom? Deixa o like novamente, se inscreva nos canais
Se inscreva no nosso canal aqui da Doutor Concurso, importantíssimo, compartilhar também esse vídeo, deixar os comentários e eu espero que todos vocês tenham gostado e que continuem estudando. Aproveitem esse período aí, nesses dias, porque vão vir concursos mais robustos e eu tenho certeza que se você não parar de estudar, uma vaga vai ser sua, tá legal? Um grande abraço, a gente se vê semana que vem e até lá.